Vem pra cá, um jovem foi brutalmente assassinado e teve o corpo queimado por membros de uma facção. E o pior de tudo isso, tudo foi filmado. Imagens que já chegaram ao conhecimento da polícia. Ah, tem que ser bem, tem que pegar bem no corpo. As imagens que você acompanha precisaram ser borradas pelo conteúdo fortíssimo. Um assassinato brutal. Ederson Jesus dos Santos foi sequestrado, espancado, pisoteado, esfaqueado, levado para dentro de uma lixeira de cabeça para baixo e depois foi colocado com as mãos e pés amarrados em uma árvore, sendo novamente esfaqueado até a morte. E mesmo depois de morto, os criminosos pularam sobre o corpo, antes de atear fogo e ainda esquartejar. Quebra as pernas, quebra as pernas. Tá duro que é o demônio. Um crime que chamou a atenção das autoridades, tamanha brutalidade e frieza dos assassinos que filmaram tudo. Ó o cheirinho, cheirinho, ó. Pena que vocês não conseguem sentir, né? Só nós. Vai ter que filmar bem a cara dele, ó. Cheirão de cabelo do ar. É o churrasquinho. Olha lá a perna dele, ó. Olha a cara dele, ó. Não dá pra ver mais. Olha lá a mão derretendo, ó. Uma execução que teve como objetivo principal impor respeito a uma facção criminosa que atua principalmente entre o Paraná e Santa Catarina, o PGC, primeiro grupo catarinense. Tirar a facção pra nada, é muito triste, né? O PGC. É comum nesse tipo de delito que, principalmente esses que são públicos, esse tipo de conduta brutal, agressiva, para servir como exemplo, para demonstrar efetivamente a força, como as coisas devem acontecer e qual é o destino daqueles que não têm o devido compromisso com a organização. Tudo dois. Safadão feio. Esse é um crime que ocorre, que move toda uma sociedade em prol de uma força que a organização criminosa tem e que escancara para todos. As investigações apontaram que 20 pessoas participaram, uma senhora de 70 anos forneceu cobertores, facas e nem todos foram denunciados. Por quê? Porque a sociedade não tem o que fazer, se sente compelida, se sente ameaçada e temendo pela própria vida, faz tudo aquilo que, enfim, esses mandantes mandam que essas pessoas façam. Coisa linda, né, rapaziada? Teriam que fazer tudo o que estava sendo imposto, tudo que estava sendo solicitado, sob pena de serem também executados. E nessa história você vai saber quem são as pessoas por trás do crime e que, segundo a polícia, tiveram o aval da alta cúpula da facção para essa execução. Segundo as investigações, Ederson também era do PGC, só que teria se negado a pagar o dízimo, valor cobrado de todos os integrantes da facção criminosa. E além de não pagar, ainda teria desdenhado dos líderes. E isso não só causou a morte dele, como também o transformou numa espécie de exemplo de destino para todos aqueles que não seguirem as ordens. Ah, filma aqui, filma aqui. Outrinho. Ó o trem do dois. É, o PGC, tudo dois, velho. E aí, ó, deixa eu falar na facção, tirou a facção pra nada, desacreditou. Aí, ó, isso aí acontece com o safado. A polícia descobriu que os vídeos foram feitos por adolescentes, cooptados pela facção criminosa. Tirar uma fotinha bem assim. Aqui aparece o vídeo aqui, ó. Acho que tá aí. Tudo dois, ó. A ideia de ter adolescentes também para cometer assassinatos pela facção passa ainda pela ideia de impunidade, mas isso não aconteceu. As investigações apontaram que essa região tem sim um domínio e que vários desses acusados integram as organizações, inclusive a própria vítima era um dos integrantes da organização, e esse é o motivo pelo que as investigações apontaram. Havia ali uma dívida de um suposto dízimo que não foi adimplida, e como recado e como mensagem aos demais, até pretensos a ingressarem nessa facção, a mensagem foi passada, o recado foi dado e a sociedade foi compelida a participar. Entregar faca, cobertor, dar tapa na cara, atirar, todos participando desse grande ato público, uma execução pública. A execução aconteceu em Florianópolis, em Santa Catarina, mas tem muita relação com o Paraná. Com base nas investigações, além de 2 adolescentes que foram apreendidos, 5 maiores de idade foram presos pelo crime. Douglas Ribeiro Soares, conhecido como Fala Fina, Josué Martins de Melo, vulgo MJ, Leonardo de Paula Guimarães, o Léo, Samuel Gabriel de Lima, vulgo Samuca, e Marrone Brian Borghetti dos Santos. Samuel, de 24 anos, e Marrone, de 22, são naturais do Paraná. O primeiro é de Biém
e o segundo de Piraquara, cidades da região metropolitana de Curitiba. Por aqui, eles não possuem antecedentes criminais. Já em Santa Catarina, são considerados bastante perigosos pelas autoridades, justamente por integrarem o núcleo de execuções do PGC. Embaixo da pinha dele mesmo tá torrando. Atualmente, os dois estão cumprindo pena no Presídio Regional de Mafra e são investigados por outros crimes cometidos no estado vizinho. Cada um teve a sua pena individualizada, né? No caso do Marrone, ele teve aí apenas o crime de homicídio, né? Não teve ocultação de cadáver, não foi condenado em organização criminosa, porque vem no bojo do exordial acusatório. E o Samuel só veio a condenação de lesão corporal seguida de morte. Então, o que nós entendemos aqui é que eles não pertencem ao PGC. Eles foram tragados para esse processo e tiveram algum fato criminoso no momento de que eles foram chamados para realizar essa situação. De todos os presos na operação que investigou a morte de Ederson, apenas Douglas Ribeiro Soares não está detido. Isso porque, no primeiro julgamento, a decisão foi de que ele deveria ser absolvido. No entanto, o Ministério Público recorreu e ele será levado novamente a júri popular. Diego é um homem trabalhador, um rapaz que nunca passou por uma delegacia de polícia. Ele estava no lugar errado, na hora errada, mas isso foi esclarecido no primeiro julgamento, onde Diego foi absolvido, e nós da defesa vamos novamente, agora em março, esclarecer aos novos jurados os detalhes de tudo que aconteceu e temos então a convicção que o Diego será absolvido novamente. Para as autoridades, a prisão dos integrantes do grupo é um certo alívio, já que a guerra contra as facções criminosas parece não ter fim. É a churrasquinha, olha lá a perna dele lá, olha a cara dele lá, não dá pra ver mais, olha lá a mão derretendo lá. Caso triste, né? Chocante, criminalidade, enfim, estão se matando, justamente para demonstrar poder, que não tem nada a perder. A polícia segue acompanhando, aliás, já nas mãos da justiça, vamos ver qual vai ser a decisão para essa situação. Agora,